Em João 20, Jesus tem uma citação, outra citação que é muito conhecida, essa citação. Quando Jesus diz, abre aspas, eu e o Pai somos um só. Isso leva muitas pessoas a acreditar, principalmente pessoas que a gente respeita muito, e não vamos deixar de respeitar outros credos religiosos e tal, mas isso intriga muita coisa, levando a gente a pensar de forma racional, no sentido da gente poder compreender e fazer uma distinção entre Jesus e o Pai e o Espírito Santo. Aí pode entrar essa questão da Trindade, que Santo Agostinho tentou dar uma explicação, mas os teólogos dizem que foi algo meio forçoso, que não houve êxito na visão desses teólogos. E eu gostaria de ouvir de você sobre essa questão. Por que Jesus teria falado, eu e o Pai somos um só, trazendo essas dicotomias assim dentro de todo o movimento religioso no mundo? Bom, a primeira coisa que a gente tem que ver é que a língua é muito pobre, né? A língua da época não era uma língua como a de hoje, que tem uma palavra para definir cada coisa. Imagine se Jesus tivesse dito assim, eu e o Pai somos uno. E não um, mas uno, no sentido de termos identidade de pensamentos. O que o Espiritismo diz é que existe a lei de Deus e existe a lei dos homens. À medida que os homens vão evoluindo, eles vão fazendo leis mais próximas da lei de Deus, de tal maneira que suas leis vão se tornando cada vez mais representativas daquilo que é a vontade de Deus. No começo da civilização, as leis são horríveis, distantes de Deus, aí elas vão se aproximando. Isso por quê? Porque os homens também vão se aproximando de Deus. Nós, à medida que evoluímos, vamos ficando mais próximos daquilo que seja a vontade de Deus. Dentro desse ideal, os espíritos que estão muito na nossa frente, eles já estão tão identificados com Deus que a gente tem dificuldade de identificar o que pensa um, o que pensa o outro, aonde está a diferença entre o que pensa um espírito muito evoluído do que pensa Deus. Então, por conta disso, e sendo Jesus um espírito que está na condição de ser como se fosse puro para nós, ele já tem uma identidade com Deus. Seria mais ou menos assim, Ailton, acho que ajuda a gente a entender, você pensando aí uma ferrovia. Pense aí numa ferrovia aí do seu estado. Quando a pessoa fica em pé assim na ferrovia, olhando a ferrovia que vai embora, a sensação que você tem é que essa ferrovia vai, lá na frente ela vai se juntar. Você olha daqui e diz, ali juntou. Não tem mais diferença daquele ponto para aquele. Ali a estrada ficou uma só. O que é isso? Comparativamente, é a evolução que chega num ponto que ela se identifica e você tem a sensação de que o trilho é o mesmo. Mas não. Tem um afastamento entre o trilho da esquerda e da direita. Se você marcasse lá, marca aí o ponto que está igual, e eu vou andar. À medida que você fosse andando, você ia vendo a estrada abrir e os trilhos estarem distintos. Ou seja, se você pudesse marcar esse ponto e evoluir na escala, você ia ver que tem uma diferença. Daqui de onde você está, você não enxerga a diferença. Então, não há uma diferença para o nosso grau de evolução entre aquilo que a lei de Deus efetivamente deseja e aquilo que Jesus defende como verdade. Para o nosso grau de evolução, ele é um espírito puro. Isso funciona assim de maneira mais prática, igual no casal, quando a filha quer ir para uma festa, daí ela vai com o pai e diz assim, pai, deixa eu ir para a festa. Aí diz, pergunte para sua mãe. Aí, pergunta para a mãe pergunte para seu pai. Né? Quer dizer, ou um diz não vai, aí vai com o outro, não vai. Então, os dois pensam de maneira muito semelhante com relação à criação dos filhos. Não há diferença entre sim e não que os filhos possam buscar no casal. Os filhos enxergam como se o pai e a mãe fosse uma só ideia. Eles não enxergam diferença. Mas é lógico que o pai e a mãe não pensam idênticos. Mas só que quando a criança é pequena, não vai, o outro não vai. Você enxerga que os dois pensam igual. À medida que o filho vai crescendo, ele começa a ver, meu pai ele é mais flexível, minha mãe é menos flexível. Ele vai evoluindo, ele vai enxergando diferença, mas no começo, o pai e a mãe são como se fossem uma só vontade, um só querer. E assim também, no grau de evolução que nós estamos,
Jesus diz, eu e o Pai somos um, no sentido de que ele e Deus, para a nossa evolução, sejam apenas um só. E aí, você lembrou essa passagem aí do Evangelho, onde essa é na Santa Ceia, que ele está conversando com os discípulos, e ele diz, eu e o Pai somos um. E as pessoas dizem, ele é Deus. Só que esquecem de ver que mais à frente, nesse mesmo diálogo, ele faz uma oração pelos discípulos. Se você seguir na sequência do texto, antes de encerrar a ceia, ele ora pelos discípulos. E observe o que ele diz para Deus na sua oração pelos discípulos. Ele diz, eu te peço por eles, para que eles sejam um comigo. Ah, então, se os discípulos são um com ele, então também os discípulos são Deus. Não é? Verdade. Então, os discípulos também são Deus, porque se os discípulos, para que eles sejam um, eu te rogo que tu os protejas, para que eles sejam um comigo. Esse um não é ser a mesma pessoa, mas é ter identidade de ideias. E aí, falando do Espírito Santo, que você perguntou, a Trindade, ela destaca esses três elementos: Deus, Deus Pai, Deus Filho, né, e o Espírito Santo. Já a doutrina espírita enxerga distinto. Enxerga Deus como sendo o criador do universo, a inteligência suprema, criador de tudo. Jesus, um espírito criado por Deus, que seria, digamos assim, o governador deste planeta, a alma responsável pelos destinos da Terra, mas Deus é o soberano do universo, Jesus do nosso planeta, e o Espírito Santo é o conjunto de entidades angélicas que colaboram com ele. Então, Jesus tem um colégio de espíritos que atuam junto com ele e que tem uma ideia, um pensamento muito próximo do dele. Então, é essa característica do pensamento do chamado Espírito Santo que diz que eles são uno com Jesus. Aí você pode pegar referência trinária para isso no livro O Espírito da Verdade, página chamada A Rigor, que reescreve com termos espíritas uma série de conceitos religiosos da teologia clássica cristã.